Bom dia, gente, tudo bem? A nossa aula hoje é de ensino religioso. Nós estamos continuando com a história, né? Concluindo a história ainda de Samuel, depois vem Saul e vamos na sequência. Então, a semana passada nós paramos quando Samuel estava ungindo Saul, né? Que as pessoas queriam, porque queriam um rei, e Samuel ficou triste porque quem governava era Deus. Então Deus também ficou triste, mas mesmo assim Deus deu um rei para ele. Então Deus pediu que Samuel fosse até uma casa para ver Saul e lá ele ungisse Saul para que ele se tornasse o novo rei. Então assim foi feito, né? Então, como Deus é bom, né? Deus é bom sempre. Independente de qualquer coisa, Deus é sempre bom, né? Apesar da escolha errada que o povo fez, mas mesmo assim, Deus iria abençoá-lo, né? E Samuel estava lembrando ao povo da bondade de Deus, apesar da escolha errada que eles teriam feito, né? Então Saul começou a reinar em Israel, né? E esse discurso de Samuel marcou o fim do período dos juízes. Então, Samuel foi o último juiz. Então, quando vinham os juízes, né, que estava governando, então Samuel foi o último. E deu a sua vez para Saul, né? Já no segundo ano do seu reinado, quando Saul começou a reinar, no segundo ano, Saul começou a fazer muita coisa errada. Ele não estava mais obedecendo a Deus. Deus mandava ele fazer uma coisa e ele não cumpria, né? Com a obediência, ele não era obediente a Deus. Então, ele queria fazer do jeito dele, como ele achava que era certo, como ele queria. Então, ele não ligou mais para as ordens de Deus, né? Um dia, Deus ordenou Saul que lutasse contra o povo. No Antigo Testamento, né, as guerras elas eram muito comuns e às vezes o povo de Deus tinha que lutar muito com os outros povos para garantir o quê? Para garantir a sua sobrevivência. Então Deus dizia: você vai ter que lutar com aquele povo que não obedece a Deus, que é contra Deus, que não gosta de Deus. E eu vou dar a vitória para vocês. Então eles faziam muito isso, né? Eles lutavam muito e ele tinha que ir para a sua sobrevivência. Para essa batalha, Deus tinha deixado uma orientação para Saul. Deus disse assim, né? Que ele não deveria, você vai lutar, mas você não deve pegar nada que pertence ao outro povo. Nada. Pronto, foram embora, né? Tudo deveria ser destruído, então não era para eles trazerem nada. Tudo deveria estar destruído. E Saul foi para a guerra, né? Muito cheio de coragem, muito cheio de achando que ele era Deus, né? E ele estava ali, não, eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer do jeito que Deus está mandando. E assim ele fez. Então, essa era a recomendação de Deus para ele, né? Então, Samuel também conversou com Saul, explicou direitinho para ele o que ele deveria fazer. E mesmo assim, infelizmente, Saul não obedeceu. Ele teve de fazer outras coisas que não agradou a Deus, né? E o que aconteceu? Aí, quando ele estava lá, né, Saul desobedeceu, ele deveria ter pensado, né, que Deus me deu uma ordem, então eu tenho que cumpri-la. Ah, eu vou ficar com esse bezerro e ovelha, eu vou levar esse rei também, esse rei derrotado. E ele se achou que ele tinha esse direito de levar, né? Para todos verem o quanto eu sou vitorioso. Então eu vou levar, porque as pessoas vão ver que eu sou vitorioso, eu sou o máximo.
E o rei foi desobediente, sim, com Deus, né? Então, quando Samuel ficou sabendo, foi até Saul para conversar com ele e verificar o que tinha acontecido. Samuel perguntou: o que são essas coisas aqui, Saul? Deus não falou para você destruir tudo? Por que você não destruiu? Por que você trouxe? Por que você não ouviu Deus? Saul respondeu: eu ouvi, eu destruí, mas eu peguei essas coisas junto com o povo para oferecer para Deus. Aí Samuel disse para ele, aí repreendeu ele: Saul, que Deus fica mais contente com a obediência do que com o sacrifício. E que Deus tinha rejeitado Saul naquele momento, porque Deus deu uma ordem e Saul não cumpriu, e Deus ficou triste, e naquele momento ele começou a rejeitar Saul, dizendo que Saul não iria mais ser o rei. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, ó, dá para ver daí? Ó, aqui, né, a gente terminou com ele ungindo, ele indo, Samuel indo na casa de Saul, né, ele ungindo Saul. Aí aqui é quando eles estão partindo para a vitória. E nessa foto aqui, olha aqui o que ele trouxe, ó. Ele trouxe um boi, uma ovelha e trouxe o rei derrotado aqui também. Que não era para ele fazer isso, era para ele vir só com os soldados dele, porque Deus tinha dado a vitória. Então, quando ele fez isso, ele trouxe essas coisas, essas pessoas e esses animais, que Deus disse que não era para trazer nada. Deus ficou muito triste, ficou furioso. E Deus disse que a partir daquele momento, ele não iria mais ser o rei de Israel, daquele lugar. Então, ele ia deixar de ser rei. Então, por que ele ia deixar de ser rei? Porque ele desobedeceu a Deus, ele não cumpriu a promessa que ele tinha dito a Deus, que ia fazer tudo que Deus tinha mandado. Então veja só como é a desobediência. Quando a gente desobedece, a gente paga as consequências. Então por isso que é muito bom a gente sempre obedecer. Obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer os professores na sala. Porque quando a gente desobedece, Deus fica triste. E quando Deus fica triste, a gente também fica triste. Por quê? Porque a gente deixou Deus triste. E não é isso que a gente quer. A gente quer que Deus se alegre com o nosso comportamento, quer que Deus se alegre com as nossas atitudes, porque a gente tendo uma atitude boa, Deus fica feliz também, certo? Então, vou parar aqui nesse momento em que Saul, né, vai deixar de ser rei e Deus vai pedir para Samuel ir atrás de outra pessoa, de outro servo que sirva a ele também para ser o próximo rei depois de Saul, porque Saul vai deixar de ser rei, não é mais do agrado de Deus, certo, gente? Então essa foi a nossa aula de ensino religioso de hoje. Aí eu passei umas atividades para que vocês possam responder em casa. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu mostrar a atividade. Olha só, essa foto daqui foi a que eu mostrei para vocês, que estava lá no cartaz aqui, ó. Ele vindo da luta, né, com os soldados, mas trazendo as coisas que não era para trazer, os animais e o rei derrotado, e não era para ele fazer isso. Aí aqui, ó, tem assim, essa questão, essa aqui, ó, eu mandei também. Aí diz assim: de acordo com 1 Samuel 11, do 11 ao 15, Saul foi chamado rei pelo povo após o quê? Após ele vencer uma batalha, após ele dormir a noite inteira, ou matar um leão. Então aí, né, vocês vão ver e vão responder qual foi, vão pintar. Essa questão 2 aqui, número 2, é referente a essa aqui, viu? Aí você vai marcar o que aqui tá pedindo, ó. Risque da cena principal que Saul não deveria ter trazido. Aí você vai fazer um xizinho aqui onde
ele não deveria ter trazido. Aí a terceira questão. Quando Samuel ficou sabendo que Saul não tinha dado ouvidos ao que ele tinha dito, né? Ele disse algo bem interessante para Saul. Leia sua Bíblia em 1 Samuel 15, 22 e complete a frase. Então aqui você vai olhar na Bíblia e vai completar a frase. Tá dizendo aí, viu? Qual é o capítulo e o versículo. E aqui, obedecer a Deus, ouvir sua voz e fazer as coisas da maneira que ele orienta é melhor. Então você vai escrever 3 coisas. Aqui, escreva 3 coisas que você tem dificuldade em obedecer. E em seguida, faça uma oração pedindo a Deus que ajude a ser mais obediente. Certo? Então respondam, vão lá na Bíblia, olhe direitinho. Eu falando aqui da história, né, eu já dei a resposta para vocês, mas é bom vocês irem na Bíblia para já ir acostumando e também criar o hábito de ler um pouquinho na Bíblia e procurar as coisas na Bíblia, certo, meus amores? Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia e até a próxima. Tchau!